Fala aí, pessoal, vamos iniciar mais uma aulinha nossa da parte de elétrica. Vamos relembrar o que a gente pegou na nossa última aula. A gente estava falando sobre circuitos elétricos e a gente deu uma pequena introdução na fórmula aqui, né, da lei de Ohm, tá ok? Circuito elétrico, aqui no caso o circuito está aberto, tá? Mas vamos relembrar quais que são os quatro elementos essenciais de um circuito: condutor, né? Fios barra cabos, a carga, né? Que vai formar aqui uma forma de resistência, né? Mas que também vai gerar o objetivo final da funcionabilidade do circuito. A fonte, né? Que vai ser aí a criadora aí da diferença de potencial, né? Para fazer a circulação da corrente elétrica, e a chave, que ora vai ser fechada, criando um circuito fechado, ora vai estar aberta, abrindo o circuito e impedindo a passagem da corrente elétrica. A menos que, logicamente, a gente tenha algumas exceções, dentre elas a formação de um arco, né? Um arco elétrico, um arco voltaico, digamos assim. Tá ok? De cá, nós temos aqui a nossa fórmula, né? Que eu ensinei aqui o macetinho na última aula, que é o você ri. Você ri. Aqui nós temos a tensão, resistência e a corrente, né? E aqui eu vou falar um pouquinho sobre as unidades, tá? Dessas nossas variáveis, dessas nossas incógnitas aqui, tá ok? Para tensão, que também pode ser representada pela letra U, nós usamos volts. Para R, que é a resistência, que está ligada aqui à nossa carga, é utilizada ohm. E a corrente elétrica, que é aplicada à incógnita aí, a unidade dela é o ampere, tá ok? Então, eu apliquei aqui algumas medidas para os nossos itens, tá? Essa nossa fonte, ela está com 12 volts, tá ok? E a nossa carga, ela gera uma resistência de 4 ohm. Vamos aplicar na fórmula e descobrir, por exemplo, qual é a corrente elétrica, né? Também verificando as unidades de medida desse nosso circuito aqui, tá? Então nós vamos pegar esses dados e aplicar na nossa fórmula, tá bem? Muita calma nessa hora. Se você está anotando, volta nos vídeos anteriores, tá? Isso aqui é bem simples, mas bem simples para quem está inteirado sobre o assunto, né? Eventualmente tem muitos anos que você não estuda, que você não conhece. Talvez para alguém que está saindo do ensino médio agora, isso aqui seja muito simples. Mas para quem, por exemplo, tem 20, 30 anos que não pega no caderno para estudar, esse conteúdo aqui é um pouquinho mais difícil, tá bom? Então vamos pegar esses dados aqui e aplicar aqui na nossa fórmula, tá bem? Então vamos lá? A nossa tensão, vamos buscar aqui no nosso circuito, a nossa tensão é 12 volts. Então deixa eu colocar aqui, ó, 12. Qual é a nossa resistência? Vamos aqui na nossa carga. Nossa resistência é 4 ohm. Então 4. Ó, a gente substituiu o volt por 12, a resistência por 4, tá? Tensão por 12, resistência por 4. E o I nós não possuímos, que é a corrente elétrica, né? A corrente nós não temos. Então nós vamos aplicar aqui para descobrirmos a corrente, tá ok? Esse 4, ele está multiplicando, ele vai passar para o outro lado do igual dividindo. Então nós teremos 12 dividido por 4 igual a I. O que é o nosso I mesmo? Corrente elétrica. A nossa corrente do nosso circuito aqui, tá bom? Então vamos lá. 12 dividido por 4, 3. Trocando de lado,
né? I é igual a 3. 3 o quê? Nossa unidade. O I, ampere. Então, 3 ampere a corrente do nosso circuito. Qual a corrente que está circulando nesse circuito aqui? 0. Não tem corrente circulando aqui. Por quê? O nosso circuito está aberto. Vamos fechar o nosso circuito. Beleza. A partir desse momento, nós temos aqui os nossos 3 amperes circulando no nosso circuito aqui. Então, por exemplo, vamos supor que essa nossa carga aqui seja uma lâmpada. A lâmpada ela vai se acender, porque o circuito está fechado e a carga está sendo alimentada com corrente elétrica gerado aqui pela nossa fonte, que gera uma diferença de potencial, um DDP, tá bom? Basicamente é isso, tá, pessoal? Deixa eu introduzir um pouquinho já o assunto da nossa próxima aula, certo? O que é o volt? Volt é força com que essa carga, essa corrente, não vou usar carga não, porque senão vai confundir com a carga do circuito, com que essa corrente vai circular num determinado circuito. O volt é a força que empurra essa corrente para que ela circule, saia de um polo e chegue no outro polo, tá? Então o volt é a força representada aqui pela nossa letra U com a unidade V, que é volt, tá? A corrente elétrica, ela é a energia de fato. Ela é digamos que o fator trabalho. Não é essencial, não é 100% correto usar essa definição, mas vou fazer uma analogia. Ele é o fator trabalho, de fato. Ele é o que dá, digamos, a vida ao componente elétrico. A resistência é tudo que resiste à passagem dessa corrente elétrica. Então ela está sempre resistindo à passagem dele. Por isso que se chama resistência. Tá? Ele está resistindo. Então sempre vai haver ali, digamos, não é um conflito, mas um encontro entre o volt, que é a força de passagem, e a resistência, que é a força de impedimento da passagem, tá? Para que a corrente elétrica ela cumpra o seu caminho, gerando aqui a passagem dentro do nosso circuito. Tá ok? Então, essa parte aqui de circuito, eu acho que já tá ok, não tem muito mais o que ser falado, vai ser essa parte mais básica mesmo, tá? Mesmo sendo a parte básica, não quer dizer que seja fácil de se entender, tá ok? E na próxima aula a gente vai entrar já em componente. Introdução ao componente, né? Tanto de via quanto de locomotiva na parte elétrica. Tá bem, pessoal? Essa parte elétrica, enfim, se tiver, por exemplo, um engenheiro elétrico com especialização, ele pode encontrar alguns pontos aqui que ele vai falar, olha, não é bem assim não. Mas eu estou usando uma linguagem simplificada e fazendo analogias para que aquela pessoa que é leiga consiga ter uma compreensão do processo como um todo, né? Eu não estou falando aqui para especialistas, tenho certeza. Então eu preciso de usar uma analogia para que a pessoa entenda, né? Temos aqui a analogia da caixa d'água, que talvez, pode ser que na próxima aula eu comece falando sobre ela, mas acho que é desnecessário. A gente compara a água com a energia elétrica, né? Duas caixas d'água e um cano, né? Como cano como se fosse um representante do condutor ou da resistência, né? Então, assim, pessoal, 1001 aplicações para circuito, tá? Lembrando que geralmente a resistência ela pode apresentar também uma forma de fuga de energia como calor, tá? Que é uma forma de expressão, tá ok? O calor, né? Por exemplo,
Nós temos a resistência do chuveiro, que aquece a água a partir do calor que é gerado, né, pelas espiras da resistência ali, né? Nós temos também, de certa forma, a churrasqueira elétrica, que ela exprime calor também com base, né, numa resistência, nesse aquecimento. Então, tudo isso aqui que está sendo ensinado, ela é aplicável não só aos itens da ferrovia, mas coisas também que estão no interior da nossa casa, da nossa residência, e a gente não sabe exatamente como funciona. Por exemplo, a chave aberta e fechada pode ser muito bem representado pelo interruptor, né, da sua casa. Você aperta para acender, aperta para apagar a luz. Ou seja, quando você aperta e a luz acende, quer dizer que o circuito fechou e a corrente elétrica ela cumpriu o seu caminho e a luz fica acesa. Quando você aperta o interruptor e apaga, o circuito ele fica aberto e não circula energia. Portanto, a lâmpada se apaga, porque ela não vai ter a alimentação necessária. Então, assim, são analogias que utilizamos. No caso que não é uma analogia, né, o interruptor de fato ele funciona como uma chave, né, de abertura e fechamento, então não é uma analogia nesse sentido, mas é uma forma de aplicabilidade do que é conceitual, que eu estou te ensinando aqui, isso que é conceito, é teoria, com a prática, com o que você tem aí no interior da sua residência. Tá ok, pessoal? Um forte abraço e não deixa de encaminhar esse vídeo para aquele seu amigo que gosta de ferrovia, que tem interesse, mas talvez até que está estudando a parte elétrica, né? Ele pode pegar um insight, tá bom? Então deixa o like, se inscreva, compartilhe o vídeo e até a próxima aula, pessoal!